Vamos para a nossa aula de História de hoje, módulo 4 da sua apostila, página 117. A oposição à monarquia, as ideias republicanas no Brasil. Nas aulas anteriores, você estudou um pouco mais da história do Brasil na época em que nosso país era um império governado por Dom Pedro II. A monarquia, que é uma forma de governo em que um monarca, que no caso é um rei ou um imperador, exerce a função de chefe do Estado. E nesta época era Dom Pedro II. Você aprendeu que os últimos anos do século XIX foram bastante agitados. Nesse momento, muitas pessoas saíram do campo para viver na cidade em busca de trabalho e de melhores condições de vida. E foi principalmente nos ambientes urbanos que surgiram intensos debates sobre o trabalho escravo e o trabalho assalariado, conforme nós vimos na última aula. Observe essa imagem na sua apostila. A capa da revista Ilustrada de 1887. No século XIX, jornais e revistas refletiam as diferentes opiniões da sociedade brasileira. Nesse momento, Dom Pedro II estava sendo acusado por alguns segmentos da sociedade de ser indiferente com o que acontecia no Brasil. Aqui você vê essa imagem, ela não é uma foto, ela é uma ilustração, tá? Eles ilustraram Dom Pedro II. Observe a posição em que ele se encontra, né, na cadeira, todo relaxado, dormindo, cercado de jornal, né? Olha aí, tem jornal para todo lado. Por essa imagem, nós podemos observar que passa um cansaço, né? Como se Dom Pedro II estivesse já cansado de governar o país, ou que não se importava para o que estava acontecendo. Então, essa imagem foi desenhada para ilustrar a capa da revista. Ela foi fundada em 1876 e era um periódico que veiculava notícias relacionadas à política, cultura e outros acontecimentos da corte no Rio de Janeiro. Uma de suas características era tratar os assuntos de forma bem humorada e crítica por meio de textos e charges. Participou intensamente da campanha abolicionista e republicana e, por isso, não perdia a chance de veicular imagens críticas a Dom Pedro II, representante da monarquia. Então, será que essa revista era a favor ou contra a monarquia? Qual a sua conclusão? O redator-chefe do jornal, O País, né, que é esse jornal que está aqui no colo de Dom Pedro II, era presidente do Partido Republicano. E olha o que ele retratou Dom Pedro aqui dormindo, né? Será que ele quis dizer que Dom Pedro estava cansado ou que ele estava pouco se importando com a situação do país? Será que é interessante retratar um líder de governo dessa forma? Por aí você pode concluir se ele era contra ou a favor do imperador. Trocar ideias. Em sua opinião, o que o chargista estava querendo transmitir ao representar Dom Pedro II dormindo? Escreva as suas conclusões em seu caderno. A professora volta a dizer que, como o jornal O País era de tendência claramente republicana, é possível concluir que o chargista quis transmitir mensagens como de que a República estava próxima de acontecer e Dom Pedro II não estava nem enxergando o perigo, né, que estava ameaçando a monarquia, ou ele não dava importância ao movimento republicano, não tomava sequer conhecimento ou estava sendo displicente com a situação do país, já estava cansado e não se importava com ela. Página 118. Queremos mudança. No final do século XIX, parte dos brasileiros descontente com o governo do imperador Dom Pedro II. Muitos afirmavam que a monarquia não dava espaço para que os cidadãos participassem das decisões políticas e que desconsiderava a diversidade da população e de seus interesses. Essas pessoas não estavam mais dispostas a defender aquele que um dia foi chamado de defensor perpétuo do Brasil. Os motivos para esse descontentamento de parte da população com a monarquia variavam. Veja a seguir os argumentos de alguns segmentos sociais para esse assunto.
nós vamos observar que quanto maior é a participação da população nas decisões políticas de seus países, por meio das eleições, maiores são as chances de que a maioria seja atendida em suas necessidades. E na monarquia do Brasil, isso não era possível. Um dos segmentos que estava descontente eram os militares. Aqui você pode observar na imagem que existem militares de diferentes patentes. Os militares alegavam não ter recebido as honras que esperavam pela vitória na guerra contra o Paraguai, país vizinho ao nosso, e por isso sentiam-se rebaixados tanto pelo governo quanto pela sociedade. Na década de 1880, tanto os oficiais de alta patente como os praças militares de baixa patente começaram a se distanciar do governo de Dom Pedro II e passaram a defender mudanças no regime político do país. Acreditavam que com isso teriam chance de conquistar mais reconhecimento por seu trabalho. Além disso, os oficiais de baixa patente reclamavam dos baixos salários que, segundo eles, mal garantiam sua sobrevivência. Já os de alta patente, que podiam ocupar cargos políticos na Câmara dos Deputados e no Senado, também não estavam satisfeitos, pois viam-se substituídos nesses postos por advogados recém-formados nas faculdades de direito. Alta patente na hierarquia militar, os oficiais que ocupavam os cargos de comando, e baixa patente é o posto inferior na hierarquia militar. Os cafeicultores do Oeste Paulista também estavam contra. Aqueles cafeicultores que defendiam o fim da escravidão adotaram o trabalhador livre em suas terras e ampliaram suas riquezas, diversificando seus investimentos. Além dos ganhos com o café, passaram a construir estradas de ferro para o escoamento da produção e abrir bancos e fábricas, entre outros negócios. Contudo, eles não estavam satisfeitos com o império, pois acreditavam que o sistema monárquico impedia o pleno desenvolvimento econômico do Brasil. Por isso, também queriam mudanças no sistema político do país. Nós já estudamos na aula passada que o interesse deles era os trabalhadores livres para que pudessem adquirir os seus produtos e serviços. Cafeicultores do Vale do Paraíba. Os cafeicultores favoráveis à monarquia e aliados de Dom Pedro II, que defendiam a continuidade do trabalho escravo, mudaram de opinião sobre o governo quando a escravidão foi abolida em 1888. Isso porque consideravam ter perdido parte de seu patrimônio, os escravizados, e se queixavam por não terem recebido indenização quando eles foram libertados. Lembra aquele pessoal que era contra, que dizia, não, eu investi muito em escravos, eu não quero, não. Eles também ficaram contra Dom Pedro. Com isso, também passaram a criticar o imperador e a defender que o melhor para o país seria a instauração de outro regime político, capaz de dar maior poder de decisão aos cidadãos. Ou seja, já que você libertou os escravos, então eu tive prejuízo, então eu também ficarei contra você. As camadas médias urbanas eram os profissionais livres, os advogados, os jornalistas, comerciantes e dentistas, entre outros profissionais urbanos, achavam que o sistema monárquico não representava seus interesses. Nas cidades, eles tinham acesso a informações sobre o que estava acontecendo em outros países, cujos sistemas políticos eram diferentes. Incentivados por novas ideias de jornais e em revistas nacionais e estrangeiras, muitos deles defendiam, portanto, mudanças no sistema político no Brasil. Então, você vê, quanto mais informações as pessoas têm, mais elas são capazes de analisar as situações e tomar posições. Isso é importante, inclusive nos dias atuais. Parte dos trabalhadores urbanos, eles também eram contra. Esses operários também se posicionavam contra o governo monárquico, porque acreditavam que uma mudança no sistema político do país daria oportunidade aos trabalhadores de escolher seus governantes e, dessa forma, defender seus principais interesses, que eram melhores condições de trabalho e salário digno para sustentar suas famílias. Página 121, atividade. Preencha o quadro a seguir com as informações solicitadas, sistematizando o conteúdo estudado. Aqui nós temos os grupos.
por que eles estavam descontentes e o que eles desejavam. Essas informações você vai retirar do texto. Os militares, eles estavam descontentes por quê? Qual o motivo? E o que eles queriam? Os cafeicultores, por que estavam descontentes e o que desejavam? Você vai preencher a tabela com as informações retiradas dos tópicos dos textos. Essa atividade é fácil, é só você reler e ir grifando e retirando as informações do texto e já passando para esta tabela. Você é capaz de fazer sozinho. Vejo você na próxima aula.